Foi. Eu começo a apresentação? Claro. Claro. Vamos lá, pessoal. Boa noite aí, de antemão, tá? Primeiro, agradeço aí mais uma vez o convite da Poli por estar fazendo essa aula mais uma vez. E creio que para vocês aí é uma oportunidade, porque a gente está pegando aí uma percepção, né? Uma das percepções, na verdade, que o livro ele traz para a gente, que seria comentar e trazer uma abordagem do que seria a geopolítica, né? Dentro aí do conto da Aya, representando aí a República de Gilead. E esse livro, né, ele traz para a gente aí uma ideia de uma distopia, né, só apresentando para vocês aí essa ideia, seria você pegar toda uma nuance, né, pegar toda aí uma herança que você tem de conhecimento do passado, tá? E tentar projetar, tentar colocar diretamente o que a gente vai colocar num futuro. E o livro, ele parte ali para uma ideia, né, que você, nitidamente, eu acho que já de antemão, uma palavra que resume muito bem o contexto da obra seria ali uma total alienação, né? Uma alienação em questões de jurisprudência, uma alienação no quesito de comportamento social, de desconstrução, ou seja, de tudo aquilo que a gente observa hoje dentro de uma democracia moderna, tá? Então, a nossa análise ela vai passar por nuances temporais. Isso fica até dentro do critério, né, que a Margaret Atwood ela escreve o livro, né, é um livro publicado em 85, e trazendo para a parte que me cabe, né, eu sou professor de geografia, nós temos aí todo um cenário de Guerra Fria, um contexto de mudança de paradigma político no mundo, e isso a gente tem ali alguns pontos que a gente consegue perceber na obra, né? Então, faremos aqui algumas aproximações, trarei de fato para vocês a aproximação direta que a Margaret ela faz no livro, né, que seria ali uma alusão, né, ao que seria o Irã, né, o que seria a sociedade iraniana, só que nós temos hoje, né, 2024, né, alguns pontos específicos que a gente pode analisar dentro da nossa atual conjuntura política. Então, a nossa ideia ela vai perpassar um pouco por esse caminho, e a Poli, né, óbvio, ela vai trazer para vocês também alguma análise dela, muito mais no quesito de como você interpreta as simbologias, de como que a gente lê essa sociedade, que eu posso até colocar para vocês também uma palavra que define muito bem, seria uma sociedade estamental, né? Uma sociedade que ela não é de castas, tá? Porque castas você envolve ali todo um critério histórico, né? Toda uma definição de grupos para que você pertença a essas castas, então é uma sociedade muito bem pré-estabelecida, organizada, onde todo mundo ali tem as suas verdadeiras e determinadas funções, tá? Então, acho que mais ou menos essa é a apresentação inicial que eu queria fazer, então você começa aí, né, Poli? Começo. Gente, boa noite. Sei que tem gente nova por aqui, né? Imagino que vocês tenham chegado direto lá da palestra da UERJ, então sejam muito bem-vindos. Eu já dei algumas aulas com alguns amigos nossos, né, Renan, antes dessa aula aqui. E por isso a gente não vai ficar se repetindo em temas já abordados antes. Esse, por exemplo, esse pré-Gilead, ele foi muito abordado na aula com a Joana. É uma aula que a gente fala muito de infertilidade, de esterilidade, né? Não é a minha área, não é a área do Renan, né? Muito menos. Então, esse pré-Gilead, ele já foi abordado em várias aulas. Eu coloquei aqui só, na verdade, para vocês saberem que é um momento importante para a gente entender Gilead, né? O que aconteceu antes de Gilead prosperar. Então, aqui vem falando da poluição, da radioatividade. Joana fala muito sobre isso, da questão do contraceptivo. Então, vai lá, assiste a aula. Ela fala muito sobre controle de natalidade, né? Isso é um tema muito importante e acho que de todos os temas é o único que aparece na matéria do Renan, né? Sim, sim. Ela fala muito sobre inseminação artificial na aula. Então, acho que toda essa situação pré-Gilead, ou seja, anterior a Gilead prosperar, já foi abordado nas outras aulas, então a gente não vai ficar se repetindo, porque as outras aulas estão lá postadas e vocês podem assistir à vontade. Tá? O que eu acho muito importante desse pré-Gilead, eu sei que o Renan vai concordar comigo, que é pré-Gilead, é anterior a Gilead prosperar. Como Gilead prospera? Dando um golpe. E essa é uma palavra muito importante, muito cara, e eu faço questão de falar em todas as aulas, porque é como você tem que identificar, caso você queira mencionar Gilead, né, essa república, na sua redação, o nome
é golpe de Estado, né? Os filhos de Jacó, o Renan já vai falar para vocês, eles deram um golpe de Estado, né? E a República de Gilead se instaurou. Então, eu acho que, sobretudo, a aula de hoje, além da alienação, que é o que causa e faz o golpe prosperar, a palavra golpe é uma palavra muito importante. Vocês entenderem que foi um golpe, que não foi uma coincidência, né? Não foi sem querer e nem sem nenhum planejamento, né? Não é? Encontramos uma deixa, encontramos uma sociedade infértil, questão da radioatividade, cultivo inorgânico, isso aí a longo prazo, isso vai acontecendo. E, Polly, licença rapidinho. E, na verdade, até eu acho que assim, existe uma pequena deixa, mas não invalidando a sua fala num contexto geral, mas a deixa ela vem a partir do momento que você observa a conjuntura de como que esse golpe ele é instaurado, né? Esse golpe, muitas das vezes, ele vai ser instaurado pela própria democracia, tá? Que é o que a gente observa hoje. Todas as tentativas, os flertes que nós temos aí na atualidade, onde você tem golpes sendo conduzidos, você conduz ele pela própria democracia. O que eu quero dizer? Você tem um representante que ele é eleito, e a partir do cargo, a partir da posição que ele ocupa, elimina as instituições de dentro para fora, né? Então você tem ali a todo momento as instituições sendo colocadas à prova, as instituições sendo colocadas contra si, tá? E até como repertório, eu trago para vocês aqui uma ideia de um dos autores que mais colocam essa ideia na atualidade de como que as democracias morrem, né? E é até a fala, o título do livro deles. Vou ler aqui, tá, para vocês, tá, pessoal? Seria o livro do Daniel Ziblatt e do Steven Levitsky, tá? Que são dois autores aí que escrevem, né? E têm aí um amplo conhecimento de como que essas democracias hoje elas são minadas. E a gente tem aí um repertório muito fértil para que a gente observe isso. Nós tivemos em 2018, né, a maior democracia do mundo ali flertando com um governante que tem ali uma certa instabilidade dentro do próprio governo, que seria o Donald Trump, que, por sinal, retorna agora. O Brasil ele teve também a sua experiência com Jair Bolsonaro, né, dentro aí de tudo que a gente observa do que está acontecendo agora também, né, ainda mais posterior ao 8 de janeiro. Você não tem, né, não somente esses dois exemplos, mas a gente pode pegar o caso da Hungria, né, com o Viktor Orbán, onde ele tem ali algumas entraves com o Parlamento Europeu, dentro aí de um cenário onde você vê nitidamente que a democracia ela vem sendo minada, né? Então, essa ideia do golpe em si é o que o livro traz de contexto, tá? Bom, gente, se alguém quiser interferir, parar, né, Renan? Claro, fala aí no chat, levanta a mão, senão a gente vai tocar. Então, aqui a gente tem essa república, né, de Gilead, pós-golpe, aí, como o Renan bem explicou para vocês, se instaurou, ou você vai chamar de Gilead. Então, em redação, quando você for escrever domingo, sei que vocês devem estar odiando falar que é prova domingo, mas eu, pessoalmente, estou adorando falar que a prova é domingo, porque eu estou dando aula disso desde março, gente. Né? Tem gente que está aqui comigo desde março. Madu está aqui comigo desde março, né, Madu? Fala aí seu depoimento. Então, Gilead, você pode mencionar assim, é esse estado aí autoritarista. Renan daqui a pouco vai explicar para a gente o que é esse monoteocrático. A professora lá da UERJ menciona esse mesmo aí, Renan. Esse mesmo monoteocrático. Monoteocrático, ou você pode chamar também de monarquia teocrática, tá? No caso, o monoteocrático seria ali uma maneira de você comprimir o termo. Então, implantado em parte dos Estados Unidos após um golpe, e esse golpe orquestrado, olha que palavra bonita para a gente usar na redação, né? Assim, dar nome às coisas é importante, certo? Então, se a situação é de estupro, o nome é estupro. Se a situação é golpe, o nome é golpe. É importante você dar nome às coisas, porque quando a gente dá nome, a gente se posiciona criticamente, e é o que a UERJ quer de vocês na redação domingo. Então, Gilead é o nome de um local existente no mundo real, para quem não sabe. Né? Gilead é um terreno montanhoso mencionado na Bíblia. Mas também não vou aprofundar isso aqui não, porque o William falou disso na aula de fundamentalismo religioso, e muito melhor que eu e o Renan falar sobre isso, foi ele falando sobre. Então, vocês podem, de novo, ir lá assistir. Ele explica para a gente essa relação aí, Jacó, Labão, Velho Testamento,
tá? Então vocês podem ir lá nessa aula também. Você vê, eu estou me citando, Renan. É isso. Eu cheguei no auge olha a do conto da referência da Aya. referência. Certo? E só complementando aqui a fala da Poli em relação que ela coloca a ideia de que realmente esse Estado ele existiu, né? A gente vê muito bem aí o momento que eu trago a leitura territorial pelo olhar da geografia, é a maneira que o próprio território dos Estados Unidos ele é organizado, né? Eu acho que todo mundo aqui que já teve uma aula clássica de Estados Unidos, né, quando a gente faz ali a abordagem do cenário socioeconômico, é citado para vocês que os Estados Unidos ele é organizado em cinturões, né, os famosos belts, né? Então a gente observa que a própria autora ela valoriza a organização desse território, né? Onde você percebe aqui uma localidade onde você tem uma valorização ocupacional, né, dessa região aqui ao sul, né, do território dos Estados Unidos, mas a gente consegue perceber também algumas localidades que são interferidas por radiação, que é o impacto que a todo momento a obra traz, e isso vai provocar aí todo um descontrole social, né? E por incrível que pareça, né, essas localidades elas são muito bem, elas são fiéis, né, às regiões que os Estados Unidos até hoje mantêm o seu aparato militar, né? Não só os seus aparelhos militares guardados para possíveis conflitos futuros, mas aonde também você tem os testes nucleares sendo feitos, tá? Então essa parte central, né, que você contorna aqui as montanhas rochosas, que você pega aqui grandes desertos, como a região do Texas, a região do Arizona, isso realmente, tá, pessoal, dentro da estrutura americana, são as localidades onde você tem aí os testes atômicos sendo feitos, tá? Fica até aí um paralelo, quem viu o filme Oppenheimer, né, onde você tem aquelas cenas da onde as bombas atômicas elas são testadas, seriam aqui próximas a essas localidades, aqui, essa região central dos Estados Unidos. E se não viu, fica aí algo para você fazer essa semana para pensar sobre outra coisa, mas pensar sobre a redação ao mesmo tempo. Só que são 3 horinhas, né? 3 horinhas de filme. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí esse grupo chamado Filhos de Jacó. Vários grupos isolados de radicais religiosos dentro do território norte-americano se uniram, né? Então, eles eram grupos isolados, mas eles se unem em prol de um bem maior, né? O discurso é sempre esse. Em uma referência às 12 tribos do Velho Testamento, que seria a lei base de Gileade, né? Que é o nome lá na Bíblia, mas a gente fala Gilead por conta da série, autodenominaram-se os filhos de Jacó. Então, Renan pode falar muito melhor que eu, né? Os Estados Unidos, antes dessa implementação de Gilead, estava vivendo aí um problema, e é um problema muito sério, não é isso, Renan? Sim, a ideia que a gente vai poder tirar dessa realidade que ela coloca da vivência aqui dos Estados Unidos, e é um momento, né, até do momento histórico que a autora ela escreve o livro, ela está escrevendo o livro em 85, tá? Então a gente tem ali, em 85, o governante, né, o líder dos Estados Unidos, o presidente à época, era Ronald Reagan, tá? E foi ali um dos presidentes mais conservadores dentro do histórico que nós temos nos Estados Unidos. Então, essa ideia de você fazer ali um governo em alusão ao Velho Testamento, a todo o princípio das escritas sagradas, vem muito por essa valorização do conservadorismo que o Ronald Reagan ele trazia para a sociedade norte-americana da época. Então, ele, né, junto com a sua esposa, a Nancy, eles tinham ali aquela postura de ir à televisão em horário ali onde você tinha todas as famílias, né, reunidas ali ao entorno da televisão para colocar valores sociais, para reprimir alguns, vamos dizer assim, comportamentos progressistas, né, que os anos 80, né, a década de 70 e os anos 80 trouxeram para a gente. E o que nós temos também em relação a isso? Falando da condução da República de Gilead, né, que seria ali até o ponto que a gente vai discutir mais adiante, a maneira que você vai ter a organização estrutural, a política dessa república, ela se aproxima muito do islamismo no que diz respeito à chamada Sharia, né? Sharia, que, colocando aqui só uma observação, você pode encontrar a grafia dela tanto com X ou tanto com SH, tá? Não muda nada. Ela seria ali todo o princípio jurídico do que nós temos aí para a condução da fé islâmica, tá? Só que Tem deixar para vocês aqui... Renan? Oi? Acento, não há? Algumas grafias colocam com acento, outras não, tá? Eu já vi até algumas
alguns livros mais antigos, por exemplo, dos anos 70, anos 80, que colocavam, ao invés do acento agudo no último A, colocavam um H a mais. Sim. Uhum. Tá? Então, a grafia, pelo que eu percebi, ela, durante o tempo, ela foi mudando. Tá? Mas hoje, X ou SH é o que é mais considerado. Tá? Então, fazendo aqui a referência sobre a Sharia, ela seria ali uma ideia da condução da fé islâmica. Tá? Só que deixar claro para vocês que essa Sharia ela não tem ali um comportamento padrão, tá? Ela não tem ali uma norma padrão a ser seguida. Tá? Cada país, dentro aí do seu repertório, dentro da sua organização, tem ali algumas interpretações. Tá? Então, até o que eu vou colocar aqui para vocês, né, a gente vai perceber que, dentro de um contexto geral, os dois países eles são totalitários, os dois países são repressores. Só que, quando você compara um com o outro, a gente percebe que há um nítido desequilíbrio. Tá? Por mais que os dois, comparado a qualquer outra democracia, a gente percebe que os dois também têm ali uma situação bem repressora da sua sociedade. Tá? Então, o contexto é mais ou menos esse. E a gente tem também um outro ponto aqui a se observar, de algo que os Estados Unidos, né, passa antes da implementação de Gilead, que seria o declínio da taxa de natalidade. Tá? E ao momento que nós falamos aí do declínio da taxa de natalidade, pessoal, essa ideia de você ter uma preocupação com a taxa de natalidade, essa é uma preocupação que a igreja ela já possui há bastante tempo, tá, gente? E, assim, inegavelmente, isso aí a história, né, a historiografia conta muito melhor do que a própria análise geográfica, mas a gente se apropria aí das falas, a gente observa que a Igreja Católica ela sempre foi muito presente dentro da construção do próprio capitalismo, tá? E ao momento que você tem a igreja se preocupando com o controle de natalidade, pessoal, não é só uma defesa, não é só ali um apego à representação de que a humanidade ela precisa procriar, que ela tem que ter ali a construção das famílias, tá? Mas essa preocupação ela é puramente econômica, tá? Então, se você for pegar na historiografia diversos outros papas, tá? Muitos papas já tiveram essa preocupação com a questão da natalidade, tá? E é o que a gente tem hoje, né? O mundo hoje, a gente passa pelo que a gente chama de transição demográfica, né? Só para vocês terem aí um parâmetro, olhando o nosso estado, Rio de Janeiro, a transição demográfica ela já se inicia agora, né? 2027, tá? E a nível de Brasil, né? Obviamente, olhando as diferenças regionais, a gente começa ali de uma maneira geral a partir da década de 2040. Tá? Então, o Brasil ele está passando por isso e você já tem outros países que passam por isso, como um caso mais específico na Europa da Itália, na Ásia você pode pegar o caso específico do Japão. Tá? Então, essa preocupação com a taxa de natalidade, pessoal, ela atrela a questão do conservadorismo, ela se apega aos valores bíblicos, né, aos valores cristãos, só que a gente tem que saber que é uma preocupação puramente econômica de fato. Tá? A pirâmide ela já está invertida, ou não? Ela vai inverter? Está caminhando, ela está caminhando para a inversão. Né? Eu gosto muito de fazer essa brincadeira com os alunos, né, que esse momento da transição, a pirâmide ela parece uma coxinha. Né? Ela tem aquele biquinho, aquele gordinho. corpo. Aquele corpo mais gordinho, mais robusto, e a base afunilada. Né? Então, esse caminho dessa pirâmide no formato de coxinha, ela mostra esse aspecto da transição. Então, aqui acho que a gente só tem a constatação do que o Renan falou, né, que é essa transformação dos Estados Unidos na República de Gilead, só que está em forma de mapa, né, só para vocês saberem. Falei, de onde vocês tiraram esses mapas? Esses mapas não tem no livro, né? Aqui ele não está pegando nem muito somente o território dos Estados Unidos. Uhum. Tá? Ele está pegando ali dentro... Vários, né? Dentro de um aspecto regional, seria o que a gente chama ali de América anglo-saxônica. Uhum. Tudo bem que tem o México ali, mas... E aí aqui a gente coloca tem aí mais... o símbolo, né, dessa República de Gilead, que está aí... Sim, o brasão, né? Exatamente, à esquerda. A gente também falou desse símbolo na aula de fundamentalismo religioso. Então, vocês podem também dar uma olhada lá. Aqui é só para vocês verem o quão é simbólico. Isso. Só para vocês verem quão é simbólico Gilead ali, né, no lugar de Boston, e aí um território, né, considerável, né, Renan? Uhum.
de cinzinha E aí. você pega de fato ali o berço da sociedade norte-americana, né? Então você vê ali que é a estrutura central do território dos Estados Unidos que foi minado e desconstruído, né? Você pode pegar margeando o Atlântico, as regiões das 13 colônias, o contorno, né, em direção aos Grandes Lagos, né, que seria ali o chamado Rust Belt, né, o berço da indústria americana, né? Toda a opulência norte-americana ela foi construída nessa região do Nordeste dos Estados Unidos. Então a gente vê que é algo muito central, muito emblemático, muito dentro ali vamos dizer assim, do organismo mesmo vital do que era a sociedade dos Estados Unidos nessa E época. aí, não sei se vocês conseguem enxergar, né? Mas ali a gente tem Mayday, né? De verde, que é um símbolo de resistência no livro, né? Aparece lá nas notas históricas, para quem não leu. E a gente ainda tem um anti-Gilead ali, né? Áreas rebeldes, que não necessariamente fazem parte do Mayday, ou seja, não fazem parte da resistência, mas são anti-Gilead, ou seja, não concordam com aquilo que é feito, né? Com o que está acontecendo. A gente tem essas áreas que estão meio com marcações verdinhas, são áreas poluídas, né? Áreas de radiação, que foi o que a gente falou lá na aula com a Joana. Então, dá para a gente ver aí a dimensão que Gilead tomaria, né? Se a história não fosse uma ficção. E ali, não sei se vocês estão vendo, ainda tem o Under His Eye, né? Que é o grande slogan, digamos assim, né, Renan? Assim, quando você vai tomar o poder, é muito importante você ter um slogan muito específico, conhecido. As pessoas vão repetir isso com frequência, tanto que as aias e todas as pessoas da sociedade são obrigadas a, quando se encontram, falar isso, né? Exatamente porque essa é uma das bases, mote aí de linguagem de Gilead, tá? Você valoriza o comportamento, né? Olha muito bem aquele aspecto, né? Você tem toda a valorização simbólica daquilo ali. Sim, sobretudo monitora a linguagem, né? Assim, você retém. Sim, tudo. A pessoa não pode dizer tudo. oi, ela tem que falar o quê? É uma real vigilância mesmo, porque aí a gente volta, né, no princípio da ideia, que seria ali uma total alienação mesmo. Assim. Sim. É uma distopia, né? Então, a gente já falou muito em várias aulas, eu e Renan, a gente não vai ficar aqui se repetindo para falar dessa sociedade, né? Mas nessa nossa aula, a gente tinha colocado essa sociedade dividida em homens e mulheres, né? Acaba que a gente fala muito mais das castas das mulheres nas outras aulas do que da dos homens. Então, a dos homens, a divisão fica essa, comandante da fé, os governantes de Gilead, né? O que a gente mais conhece é o Fred, né? O da Offred, Off mais Fred. E aqui é o momento que a gente consegue ver muito bem essa ideia da monoteocracia sendo formada, tá? Que aí qual é a ideia? Dentro de um contexto histórico também, né, fazendo aí essa releitura novamente, a gente pode comparar com o que vocês veem em história antiga, a ideia dos faraós, tá? Que seria o representante político, o representante das forças armadas e, ao mesmo tempo, ali uma espécie de divindade, né? Uma representação de Deus na Terra, tá? Então, a ideia da sociedade de Gilead seria mais ou menos isso. Os comandantes, eles são ali a ideologia suprema, né, da representação, só que você observa que ele tem todo um controle político, todo um controle social, e ele também se apega a um valor religioso, tá? Só que aí o que você percebe além disso? Ele tem toda uma estrutura paralela a ele para que você também tenha a condução dessa estrutura estamental, tá? E aqui, antes de mais nada, a Polly, ela vai desenvolver com vocês aí a parte mais da interpretação sobre os guardiões, dos anjos, das econopessoas, mas eu trago aqui também uma percepção, né, muito grande sobre os olhos, tá? Aonde a gente pode observar que isso, né, como essa própria monoteocracia, ela traz ali muito uma herança, muito um comportamento totalitário, tá? O que nós tivemos na história, né, para validar essa interpretação da Margaret, seria ali uma aproximação muito da SS nazista, tá? Lógico que eu acho que no livro você não tem nenhuma fala específica, mas na série, né, que você tem ali uma representação muito fiel do roteiro do livro, ao momento que você vê o comportamento dos olhos, você vê a farda, você vê a estética, né, de como que esses soldados eles estão, você percebe muito ali a ideia de trazer o que eram os soldados da SS nazista, né, que seriam ali
uma força policial mais ativa, uma força policial direta para que você mantivesse o regime nazista em vigor, né? Então, eles tinham ali não só um poder de polícia, mas também um poder de espionagem. Então, a gente percebe muito bem aí a valorização desse contexto. Pois é, então aqui a gente tem esses olhos, né? Esses olhos, eles tomam conta de todo mundo, inclusive dos próprios comandantes, né? Então, você está sendo observado o tempo todo. É claro que em outras distopias isso também acontece, né? Isso é uma característica de uma distopia clássica. Para Sim, é ser um normal. romance distópico, tem de ter essa vigilância, mas nem sempre a vigilância é com o coletivo, né? Aqui a vigilância é um coletivo, ou seja, você está sendo sempre olhado. Em Porque 1984, uma por exemplo, é o grande irmão, né? Tá assim, Sim, apessoado em um só, em um só corpo, um só indivíduo, uma só presença, né? Mas você está sendo olhado por ele sempre, pelo grande irmão. e por Aqui não há incrível nada que se faça que os olhos não vejam, tanto que o nome são olhos, olhos, né? né? E o que alimenta, né? O que de fato alimenta a estrutura do governo é o medo, né? Sim. É o constante medo. Você não pode errar, você tem que ser perfeito, você tem que fazer tudo certo para que você não sofra as consequências, né? Dioguinho, na aula E que ele deu comigo aqui, falou que a aposta dele é medo. Olha só, vocês estão alçando medo muitos voos. Agora até apostam. Falou que para ele é medo, é, para ele tem que ser medo. E medo é o principal vamos tema. abrir a bet diálogo. Mais uma bet aí para a gente fazer a Então, aqui a aposta. gente tem, além dos olhos, né, os guardiões. Os guardiões, eles são seguranças, guarda-costas, motoristas. Às vezes, os guardiões também são olhos. Então, você não sabe quando é olho, quando não é, porque essa é a graça do rolê, né? Se você soubesse quem é o olho, você vai se cuidar mais na frente dele. Então, você não sabe quem é e quem não é. Você só supõe. Você pensa que é, né? Então, anjos. Os anjos são os soldados, né? Eles não têm esse nome também. Aliás, nenhum nome no livro é aleatório. Anjos parece pessoa que vai cuidar, né? O anjo, referência é o anjo da guarda, quem te cuida, quem te salva. Nesse caso aqui, ele não te salva, né? Nesse caso aqui, ele depõe contra você, caso você esteja fazendo algo errado, né? Então, e as econopessoas, que são trabalhadores, homens, só que são quase escravos, que usam o mesmo tom acinzentado, né? Verde acinzentado, enfim, verde desbotado. O livro fala disso de várias formas, das martas, e são como se fosse, né, Renan, em uma sociedade estamental, é o baixo clero, né? Assim, é o mínimo do Sim, mínimo. Né? Pior do que você sim. ser qualquer um dos anteriores é você ser uma econopessoa. Inclusive, é um nome bem simbólico, né? Porque você não é uma pessoa, você é uma econopessoa, ou seja, você está abaixo de ser humano, você está abaixo de pessoa. Fala. Ainda tem também uma outra situação que o livro expõe, né? E isso também faz parte aí de das citações, seria em relação aos homossexuais, né? Que a gente tem aí novamente uma postura bem conservadora, que seria você colocar os homossexuais com a nomenclatura, com a definição de traidores de gênero, né? Então a gente percebe que dentro desse comportamento conservador e teocrático da estrutura da sociedade, você tem ali muito bem aquela valorização de homem e mulher, né? A família muito bem dentro desse critério estrutural, que é, novamente, fazendo aí a nossa observação atual, né? O que a gente tem hoje de valorização. Né? A gente tem aí esse confronto constantemente na sociedade nessas questões que perpassam aí as discussões de gênero, né? Então, o livro ele tem aí um valor também de ensino, né, de observação para a sociedade que a gente vive atualmente. Beleza, gente? Alguma pergunta? Tá cheio de gente aí, Renan. Ninguém fala nada, ninguém pergunta nada. Mas vamos O seguindo, pessoal está então. acanhado. Então, no caso das mulheres, a gente já falou incansavelmente, né, em todas as aulas. Eu não vou ficar repetindo aqui, né? Mas tem o caso das não mulheres, que é o caso que o Renan estava mencionando agora, né? Essas não mulheres são mulheres estéreis. Então, se ela é estéril, ela não serve mais nem para ser mulher. Por isso o nome é não mulher. Solteiras, isso sim é um problema numa sociedade monoteocrática, né? Algumas viúvas, então, se você também não tem mais um marido, você também não tem mais uso nessa sociedade. Feministas são tidas como pessoas criminosas, ou elas eram mortas, ou elas eram enviadas para a colônia, que o objetivo também era morrer, mas não sem antes trabalhar. Traidoras de gênero, é o caso que o Renan está falando, né? Das pessoas que têm uma
orientação sexual diferente da heteronormativa. Então, essas pessoas também eram chamadas de não mulheres, né, lésbicas, religiosas e mulheres politicamente dissidentes em Gilead. Todas essas eram não mulheres. Poliana, por que as religiosas estão aqui? Religiosas de outras religiões, gente, que não seguiam os preceitos do Velho Testamento. Você não tinha liberdade de ter uma outra religião, seja ela qual for, ainda que ela fosse cristã, tá? Todas as mulheres que são incapazes de integração social dentro dessas rigorosas divisões de gênero eram incluídas nessa casta, né? Mas vocês podem ver que as castas das mulheres são em maior número do que as castas dos homens, porque o livro, o Conto da Aia, e o nome não é à toa, né? Ele escolhe uma vítima e a vítima é a mulher. Tá? Mas eu já dei essa aula também com a Vitória. Vocês também podem assistir essa aula aí que fala de opressão, de silenciamento, todos os temas que podem aparecer sobre a mulher nesse livro. A gente tem as écono-esposas, mulheres dos éconos, pessoas, né, esposas deles. Então, tias, a gente também já falou sobre elas, as Martas e as Jezebels, que a gente menciona lá. Inclusive, a Jezebel aparece no Velho Testamento. Vitória fala muito sobre isso na aula de feminismo, tá? Então, a gente teve o pré-Gilead, a gente teve a ascensão de Gilead e a gente tem, por fim, a queda de Gilead. Né? Essa queda de Gilead, ao que tudo indica, ela existiu apenas por algumas décadas. Poliana, da onde você tirou isso? Está falando da série, do livro, do filme? Eu estou falando do livro. Estou falando das notas históricas. Se você vai lá no final do livro e isso não é não para ler, é para ler, isso faz parte do livro. Você tem de ler essas notas históricas, na verdade, para essa aula daqui, para a aula que eu dei com o Viug de história, para a primeira aula que eu dei com o Leca de história, notas históricas é a informação, né? São as notas históricas. O que são as notas históricas? Você olha para a Gilead muito à frente no tempo, né? A marca maior de distopia. São homens brancos, reunidos num congresso, né? Num colóquio, num simpósio, dê o nome que quiser, não tem necessidade de a gente escolher o nome correto, é um encontro acadêmico de estudiosos de Gilead. Né? Que estudiosos são esses? Doutores, mestres, pessoas que estão na academia, pessoas que estão na universidade, e pessoas escolhem um ponto. O Renan tem a pesquisa dele, eu tenho a minha, a gente escolhe um ponto. Essas pessoas escolheram Gilead, né? E elas estão lá falando sobre isso. Então, é a transcrição por escrito de algo que acontece oralmente, para você tentar entender. Então, são pessoas muito depois falando da queda de Gilead. Então, não, a gente realmente não tem a Offred narrando a queda. A gente tem, nas notas históricas, essa análise dessa queda, e é uma análise muito simbólica, em que as pessoas dão risada, fazem piadas misóginas, mesmo muito tempo depois. Ou seja, nada melhorou. Gilead pode ter caído, mas os vestígios de Gilead, é um bom termo isso aí, elas ainda perduram, né? Então, no livro... Que é o que definitivamente eu vejo muito a ideia do porquê que a UERJ está trazendo esse livro agora. Né? Novamente a gente partir para a ideia dessa ascensão do que a gente pode dizer até desse neoconservadorismo, seria você ter práticas misóginas que muitas das vezes as mulheres não percebem que estão sendo agredidas, né? Então, assim, é um livro que ele traz para a gente um ensinamento, né? Uma ideia de reflexão, uma ideia crítica muito do que a gente está caminhando nessas primeiras décadas do século XXI, né? Não só em questões ambientais, não só em condição da gente quebrar tudo aquilo que a gente conseguiu assumir de governança, né, do século XIX, do século XX para cá, que seria aí uma democracia moderna. Então, a gente coloca, né, o livro traz para a gente uma ideia de preocupação muito grande do que pode vir a ser, né, as futuras sociedades. Então, assim, esse livro... é muito bonito. Olha só, Ana Júlia, sem querer te cortar, pediu para falar das tias. Não aguento mais essas tias, Ana Júlia, mas eu falo. As tias, elas eram, né? A gente não tem tantas, eu botei no plural assim, porque é o nome da casta. Mas a gente tem a tia principal, e nossa tia principal é a tia Lídia. Tia Lídia faz parte dessa única casta feminina que parece ter algum poder social hierárquico sobre as mulheres. Eu errei ali na sobra, não, é sobre, tá? Sobre as mulheres, que é inclusive superior aos comandantes.
As tias, elas têm lápis para escrever. Para que elas têm esse lápis para escrever? Por que isso é tão simbólico? Porque nenhuma outra casta pode nem ler nem escrever, mas as tias podem, né? Dentro das castas femininas. As tias, elas podem escrever para poder analisar essa gestação da aia, para poder acompanhar a gestação da aia. E pode não parecer, mas isso é um símbolo de poder, né? Você tem o direito de usar o lápis, tem o direito de usar a caneta. Parece muito bobo, né? Porque tem 1 milhão aqui na minha mão e eu uso tranquilamente. Mas quando você perde o direito das coisas minoritárias, das coisas pequenas, tudo vira muito grande, né? Porque às vezes você só quer anotar uma coisa e você não pode. Isso vai de encontro, Nagília, com a narrativa da Offred. Por que ela repete tantas vezes? Teve uma aluna que me falou assim: ai, Poliana, achei o livro muito chato. E tudo bem, chato. Porque tem muita descrição. E aí eu falei, mas você já parou pra pensar por que tem tanta descrição? E aí ela falou, não, eu falei, primeiro que em distopias é muito comum você ter descrição para você tentar entender o cenário da forma mais completa possível. Você fecha o olho e você consegue imaginar. É claro que a gente tem a série, e para quem assistiu a série ou filme, sabe que, de repente, dá para ver. Mais claro. Exatamente. Mas, sobretudo, quando ela está narrando, ela fica falando sozinha ou pensando sozinha, porque ela não tem com quem falar e nem escrever. Né? Então, assim, ela está tentando se comunicar, ainda que seja com ela própria, porque a comunicação ela é inata ao ser humano, a gente precisa se comunicar. Gente, eu falo horrores, Renan está aqui de prova. Eu falo muito, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Então, e mesmo falando o dia inteiro, eu falo mais quando eu chego a casa, eu não sou a professora de ficar quieta, em momento algum. Então, imagina cortar de mim essa comunicação. Eu não posso mais escrever, que é uma coisa que eu faço todos os dias na minha vida, eu não posso mais falar com ninguém. Se falar, eu tenho de falar as palavras certas, as expressões certas, então eu vou ficar falando sozinha, certamente. E não sei se alguém aqui fala sozinho, eu realmente falo pouco sozinho, tirando dirigindo, mas eu não estou falando sozinho, eu estou xingando as pessoas, né? Então eu não estou falando sozinha, eu estou me comunicando, as pessoas não estão me ouvindo. Ó, Yasmin diz que fala sozinha, tá vendo? Eu não estou só. Tem alguns pensamentos que eu confesso que eu só consigo organizar se eu falar alto. Assim, isso, né? Tem um aluno que só consegue estudar falando, a gente tem disso, né? Porque a oralidade, a comunicação está aí para ser usada, esse é o objetivo dela, inclusive. Então, as tias são as mulheres, Ana, que ficam... Sei, Madu, tá no YouTube, vou mandar o link, tá? Já vou pegar já. Mas ele está repartido, aquela coisa de filme de graça, é isso. Você tem que ficar assistindo vários vídeos. Não é o melhor dos mundos, mas dá para assistir, tá? Foi lá que eu vi, inclusive, que eu também não achei encanto nenhum, só lá. Então, as tias são essas mulheres vestidas de marrom que ficam no centro vermelho, criando as aias para serem aias. Então, elas fazem parte do processo de convencimento, do processo religioso, né? Elas são as manda-chuvas do processo religioso. Elas que dizem o que as aias podem ou não podem fazer. E o nome é tia não é à toa, porque tua tia tu gosta, né? É afetuosa, ela está cuidando de você. Ela é sua tia, ela não vai te fazer mal. E as tias até têm... A tia Lídia, ela tem, às vezes, até... Claro que é um papel de opressora, né? Uma mulher dominando outras mulheres, tem um quê de rivalidade, porque a tia é uma mulher velha já, e ela não é mais fértil, ela não pode mais ter o filho, né? Então, tem isso tudo, mas tem também, às vezes, um afeto ali da tia, porque deve ser muito difícil, né? Ocupar a posição de fazer isso com uma outra mulher, né? Só que por um bem maior. Qual é o bem maior? A humanidade não acabar, né? As crianças continuarem existindo, ela mesma fala que é um sacrifício, eu faço um sacrifício. E novamente, né, fazendo sempre as nossas aproximações, dentro de uma sociedade estamental é a função da mulher. Né, é a função que cabe à mulher, é cuidar, é ser a matriarca, é ser ali a representante da família. Né? Tanto que no passado a gente tinha parteiras, né? Assim, essa função muito... Vamos cuidar das outras mulheres que também vão ter filhos, e virava uma aldeia, né? Assim, todo mundo se ajudava. Só que nesse momento não era para o bem, né? E nem era para o bem das mulheres, sobretudo. Então, a gente tem aí, nessas notas históricas, que vocês vão ler, se vocês não leram ainda, que esse período de existência de Gilead, segundo eles, é dividido em 3 partes principais até a sua queda. Então, não fui eu que inventei isso, está lá nas notas históricas, eu li e coloquei aqui para vocês. Todos estudados em universidades do governo democrático, futuramente restaurado na América do Norte. Como eu falei para vocês, eles se juntam para estudar essas 3 partes principais para entender a queda de Gilead.
né? Você vê que tem gente interessada nisso. Tem gente que gosta de tema feliz, tem gente que gosta de estudar tema triste, não é isso, Renan? O seu é feliz ou é triste? Sim, feliz, sempre feliz. O seu é feliz. Não, o seu tema de pesquisa é feliz ou triste? Meu tema é geografia e cinema. Eu trabalho Olha com aí, é feliz. percepção. Gente, é muito mais feliz que o meu. A minha dissertação é sobre cinemas, Pirinos e Urubus, uma visão sobre o Brasil de 42, a partir do filme. Brasil de 42, tem um tempo. Tem. Mas o filme é legal, então... o filme é bem legal. Mas mesmo assim, de filme é feliz, não é triste, não. A queda de Gilead, então, se deu após o período médio, quando os registros oficiais das reuniões dos filhos de Jacó foram destruídos no que foi denominado Grande Expurgo, que desacreditou e liquidou um número considerável de arquitetos do regime. Tá? Então, foi quando a queda de Gilead se deu, e onde é que você vai estudar isso para a prova de domingo? Nas notas históricas. Então, de novo, para quem não leu, por favor, encarecidamente, leia, porque nada melhor do que você lendo do que eu falando e Renan falando aqui, contando para você do que eu li, né? Poliana, mas as notas históricas são chatas, elas são mais chatas mesmo, porque, de novo, um simpósio transcrito, né? Então, tá tudo escrito em oralidade, é como se você estivesse falando com alguém, então tem aplausos, seria quase que a publicação da ata, né? Murmúrios, é uma ata, É uma ata, é a publicação de uma ata de um simpósio, da ata não, né? Dos anais. Né? Dos anais, é esse o nome na academia, gente, eu sei que o nome é horroroso, a gente não tá maluco não, tá? Mas o nome são anais, é isso. Poli e Renan, não sei se vocês vão comentar, mas eu voltei em algumas partes do livro essa semana e, novamente, me chamou muita atenção a parte dos japoneses. Sim, uma parte bem simbólica. Eu não entendi o porquê dessa escolha por parte da autora e queria saber se dá para usar o conceito do exotismo para falar da relação que eles tinham com as suas ais. Não sei se Renan lembra, se Renan não lembrar ou se alguém não lembrar, eu vou só relatar a cena para a gente poder falar sobre, tá, Brenda? Que acontece? Acontece que Gilead virou para o mundo, né, Renan? Uma coisa, bora ali ver o que é isso, né? Igual tem gente que tem várias curiosidades, por exemplo, com o Oriente Médio ou com outros países que têm uma realidade muito diferente da nossa. E a pessoa quer muito conhecer, né? Então, Gilead aceitava receber turistas. Isso rola, né? Vamos dizer assim, é mais ou menos o que hoje é a Coreia do Norte, né? Essa situação daquele governo isso eu dizer que esse turismo deve ter até um nome, né, Renan? Esse turismo deve ter um nome. Eu acho que tem sim, Poli, mas pessoalmente eu não tenho. Eu também não lembro, mas acho que podem mas olhar que mas vou te falar que me interessa. Olha obviamente, aí. pelo olhar da geografia, isso me interessa. Tem até alguns canais de pessoal assim, viajante, dessa galera que fica aí nômade, que eu, às vezes, eu cato assim no YouTube, dentro de uma curiosidade, às vezes, pegar ali alguma coisa que eu posso usar em sala, assim, porque a gente sabe que dentro da aproximação da geografia acaba servindo. Né? Claro, e a Coreia do Norte, ela é diferente de ouvir falar, né? Ver é diferente de ouvir falar. Com certeza. Mas você tendo ali a filmagem, tendo ali uma observação, pela própria leitura da paisagem, a gente consegue ter uma noção e tirar ali uma certa opinião crítica, por mais rasa que ela seja. Né? Eu concordo contigo que é diferente da gente estar observando a partir de outros olhos. Sim. Mas esse contexto também com os japoneses, Brenda, vai muito dentro do que eu vou falar aqui, eu acho que é no último slide, não lembro, Acho. que é o do contexto do momento que esse livro é escrito. Né? E só te aproximando, né, os japoneses, eles, em 85, lembra que no contexto da Guerra Fria, eles eram um dos pilares, né, da geopolítica norte-americana. Então, falar dos japoneses no momento ali, em 85, é válido. Então, trazer vamos dizer assim, esse exclusivismo para os japoneses é uma situação simbólica do momento que esse livro é escrito. Tá? Eu acho que já é a parte até que me cabe, né, que a Poliana aqui avançou. Né? Não sei se a tua pergunta foi respondida, Brenda. Então, sinaliza aí para a gente, por favor, mais ou menos. Foi sim? Show de bola. Então, aqui, pessoal, seria aqui a parte onde a gente coloca ali uma leitura da geopolítica de fato, né, trazendo para a gente aí acontecimentos, para que a gente observe também o nosso mundo a partir dessa terceira década do século XXI, que a gente está caminhando aí para uma situação bem conturbada no quesito social, no quesito até então ambiental, que é um dos pontos até que o livro ele valoriza demais. Então, só colocando para vocês aí uma análise inicial
novamente, a gente fortalece a ideia do golpe, tá? A ideia de como que essas sociedades elas são desmontadas, de como que elas se fragmentam, tá? E nós temos aqui hoje, eu acho que de uma maneira mais concreta, né, para que você possa observar de como que esse golpe ele realmente ele se estabelece. O exemplo mais concreto que temos é o Zimbábue, a partir de 2017. Nós temos também o caso do Congo, agora, recentemente, né, mais ou menos aí uns 2 meses atrás. Tá, o caso do... Eu esqueço aquele país lá do Sudeste Asiático, cara. Que era até uma presidenta, que ela foi deposta no meio da pandemia. Eu esqueci o nome do país agora, tá? Também não Perdão. sei para te ajudar, não. Mas aí você tem, né, vários pontos, né, que fortalecem essa visão do golpe. Um outro ponto, que quando a autora ela coloca essa ideia de uma monoteocracia, né, o que estava vigente à época era a Revolução Iraniana de 79, tá? Não sei se o Vilguinho ele chegou a trabalhar isso com você, Polly, a Revolução Iraniana, ele chegou a falar alguma coisa sobre, não? Não, quem falou foi o Lecas. Na primeira aula, tem meses, né? A gente deu a primeira aula acho que em Tá, junho. mas aí, só contextualizando para vocês, pessoal, o Irã, né, ele até 79, ele era uma democracia, ele era ali um país extremamente avançado no Oriente Médio, tá? Até para, se você tiver curiosidade, você pode jogar aí, assim, Irã, anos 70, você vai ver mulheres de top, mulheres de mini saia, mulheres fumando, né, totalmente vaidosas. Então, assim, você tinha uma sociedade instalada no Oriente Médio, porém com um comportamento muito próximo de que uma sociedade ocidental tinha, né? Isso vem por conta de toda uma herança imperial, de uma série de acordos feitos ao longo aí da Primeira e Segunda Guerra, e o governante, né, do Irã na época era o Shah, né? Então você teve ali em 79 uma revolução que ela vai depor, né, o Reza Pahlavi, né, que era o governante do Irã na época, um camarada muito próximo à política norte-americana, à política inglesa, e ele vai ser deposto pela própria sociedade, tá? Então você vai ter ali a condução de uma revolução, tá? Quem vai ascender ao poder vai ser o Ayatollah Khomeini, tá? Lembrando que esse termo Ayatollah, ele ganha uma função de não ser somente um líder político, mas também ele ganha essa visão de ser um comandante, de ser um representante religioso. Então a gente percebe que todo o momento que ela escreve o filme, ela tem ali uma certa clareza de uma sociedade que ela está percebendo essa desconstrução, tá? E o governo do Ronald Reagan, como eu comentei com vocês inicialmente, ele acaba sendo ali o auge do conservadorismo norte-americano. E até dentro do contexto, né, de quem é Ronald Reagan ele era um capitão, tá, do exército norte-americano, sendo que o Ronald Reagan ele até luta na Segunda Guerra Mundial, só que ele luta de uma maneira até, pessoal, bem engraçada, né? O Ronald Reagan ele era um ator hollywoodiano, sendo que ele era aquele camarada escolhido pelas Forças Armadas de fazer vídeos, né, para poder serem exibidos nas tropas, para serem exibidos na linha de frente, em que você colocasse ali nos Estados Unidos feitos da Segunda Guerra, né? Então, o Ronald Reagan ele cria todo esse cenário ao entorno dele, e nos anos 80, que foi ali o período do auge da Guerra Fria, né, um dos momentos mais tensos, o Ronald Reagan é aquele cara que ele é responsável por meter o pé no acelerador, né? Ele foi ali o presidente que mais investiu, que mais colocou ali investimentos na corrida espacial, vamos dizer assim, todo o aparato bélico, né, para que eles pudessem sufocar a União Soviética da época. Então, a Margaret, obviamente, ela observava tanto o comportamento da sociedade americana, que, de certa maneira, conservadorismo por conservadorismo, o Ronald Reagan também tinha seus traços, a Revolução Iraniana pelo Islã, mas o Ronald Reagan pelo cristianismo, tá? Então, a gente percebe esse flerte, né, entre os dois momentos, e a gente vê que ela valoriza isso muito na ideia dela, em cima também de algumas colocações que nós fizemos. Uma valorização constante do medo, do terror, do moral, né, do moralismo
trazido pela religião. E a gente observa que, no olhar atual, a gente tem também alguns presidentes que trazem esse comportamento, né? A gente pode colocar agora, né, a situação está muito bem clara e muito bem definida. O Donald Trump, ele retorna ao poder, então a gente percebe que de tudo que o Trump fez, né, do que a gente tem aí de imagens, né, até da condução da revolução do que foi a invasão do Capitólio, os Estados Unidos, ele volta com essa ideia de valorizar o Trump, né? O leste europeu, ele tem o Viktor Orbán na Hungria, tá? Nós temos o Donald Tusk na Polônia, tivemos o Bolsonaro aqui no Brasil, no Reino Unido, nós tivemos o Boris Johnson, tá? E eu acho que um outro ponto também, esse aqui, acaba ficando de exemplo de um país que ele consegue lidar muito bem com a democracia, e eu valorizo muito uma fala que eu repito sempre em aula, que é que a democracia ela só funciona onde ela já existe há muito tempo. Né? A democracia não é algo que você consegue lidar com ela em curto prazo. A gente tira como, por exemplo, a nossa. Né? A nossa democracia ela tem aí o que 30 anos, e a gente observa que muita herança de um período recente ele volta à tona constantemente. Então, o caso francês ele acaba sendo um exemplo de como que você lida com esse conservadorismo. Né? Então, qual é o cenário que eu quero colocar aqui para vocês? Há eleições seguidas, né? A gente pode colocar aí as duas últimas eleições. Essa personagem aqui, pessoal, Marine Le Pen, tá? Marine Le Pen, ela representa aí o auge do conservadorismo francês, tá? Para quem não sabe, Marine Le Pen, ela é neta de um camarada que foi governante, né? Ele foi chefe, né, da República de Vichy. Lembrando que a República de Vichy, pela historiografia, seria ali aquela parte da França que facilita o avanço das tropas nazistas. Tá? Então, a Marine Le Pen ela é esse personagem francês que coloca ali o auge do autoritarismo, o auge do conservadorismo. Né? Então, ela tem ali ideias de tirar a França da União Europeia, ela tem ali a ideia de colocar ali uma economia um pouco mais num comportamento anárquico, né, digamos assim, fora dessa leitura do comportamento econômico que nós temos na atualidade. E o francês ele acaba escolhendo muitas das vezes um personagem que não é o preferido de todos, mas dentro de um comportamento político, a gente tem Emmanuel Macron ganhando. Tá? O Emmanuel Macron, se vocês forem pesquisar, os franceses não rendem amores pelo Emmanuel Macron, tá? Porém, dentro do que a França pode alcançar, dentro do que a França pode viver, o Emmanuel Macron ele acaba sendo um personagem de segurança, tá? Dentro até do que outros países já puderam passar. Tá? E dentro do que nós temos hoje, né, para aproximar de fato o que seria essa teocracia, né, essa monoteocracia, seria o caso do Talibã. Né? O Talibã ele é um grupo terrorista, né? A gente precisa deixar isso claro, é um grupo terrorista que hoje domina e governa o Afeganistão, tá? Não sei se vocês lembram, mas o Talibã ele volta ao governo a partir do momento que Estados Unidos, ali em 2022, recolhe as suas tropas, né, totalmente a toque de caixa, retira lá as tropas e entrega o país sem nenhuma condução, sem nenhuma maneira de fazer ali uma transferência política. De certa maneira, opinião pessoal, não sei se isso também funcionaria, porque tentaram isso no Iraque, o Iraque virou e é o que é, né, um país desorganizado, um país ali totalmente fragmentado, aos olhos do que nós temos hoje, né, mas hoje essa monoteocracia seria muito mais o Talibã. Tá? E olha aqui o momento que a gente coloca dois países extremamente repressores, mas quando a gente faz uma comparação, a gente observa que um é mais do que o outro. Tá? É óbvio que o que eu trouxe aqui de contexto para vocês, a Margarete ela olha para o Irã, mas hoje você comparar o Irã ao Talibã, o Irã ele é muito menos repressor do que o Afeganistão. Tá? Então, nesse claro exemplo, eu trago aqui para vocês essa ideia de como que a Sharia ela é variável. Tá?
Então, lembrem sempre que essa lei islâmica ela vai muito a partir da interpretação. Tá? Ela não tem uma regra fixa a ser seguida. Tá? Então, seria essa a colocação que eu queria fazer com vocês. Aí, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a perguntar, acrescentar? Vou responder a pergunta da Madu, Renan. A Madu pergunta aí de que ponto o japonês, porque como a Madu está na turma desde março, tem tempo que a gente falou disso mesmo, porque está na página 32, gente, do livro, né? Pelo menos do livro digital, que foi o que eu abri aqui, só para ir direto nos japoneses. Então, a parte japonesa diz assim: para o de andar, Ofeglen, para ao meu lado, e sei que ela também não consegue tirar os olhos daquelas mulheres. Que mulheres? As japonesas. Estamos fascinadas, mas ao mesmo tempo sentimos repulsa. Elas parecem despidas, porque elas não estão com o roupão como o das aias e o das martas e o das esposas. Foi preciso tão pouco tempo para mudar nossas ideias a respeito de coisas como essa, né? Porque uma vez que você passa a ver todo mundo tampado, quem aparece destampado, que tá nua, né? Que coisa é essa? Então pensa, eu costumava me vestir assim. Isso era liberdade. Ocidentalizada é como eles costumavam chamar isso. Então, Gilead chamava as mulheres que se vestiam assim de ocidentalizadas, para não chamar, a gente sabe, de coisa muito pior, tipo puta. Os turistas japoneses vêm em nossa direção, rindo nervosamente, e viramos a cabeça tarde demais. Nossos rostos foram vistos, vocês sabem que tinha aquela aba, que a gente também pode chamar de antolhos, nunca sei pronunciar se é antolho ou antolho, antolhos, para não olhar para os lados, e elas acabam olhando. Há um intérprete vestindo terno azul e gravata estampada vermelha, com o olho alado no alfinete. É ele quem dá o passo adiante, sai do grupo para se postar na nossa frente, bloqueando o nosso caminho. Os turistas se agrupam atrás dele, um deles levanta uma câmera. Com licença, diz ele para nós duas, muito educadamente. Eles estão perguntando se podem tirar sua fotografia. Né? Quase que uma experiência num safari. Né? Tem o nome desse turismo, é porque eu não lembro. Tem um nome. Tipo safari. Aí ela diz: baixe o olhar para a calçada, sacuda a cabeça para sinalizar não. Né? Ela não poderia permitir isso. O que eles devem ver é apenas as abas brancas, os antolhos, um pedacinho do rosto, meu queixo e parte da minha boca, não os olhos. Não sou estúpida de encarar de frente o intérprete. A maioria dos intérpretes são olhos, ou pelo menos é o que dizem, né? Que é essa coisa do medo, dessa coisa de tensão o tempo inteiro. Também não sou estúpida de dizer sim. Modéstia é invisibilidade. Quem dizia isso? Tia Lídia. Tia Lídia e seus ensinamentos, suas metáforas. Nunca se esqueçam disso. Ser vista é ser, a voz dela tremeu, penetrada, né? Então, alguém te olhar é como se alguém penetrasse em você, penetrasse no conteúdo vexatório, né? O que vocês devem ser, meninas, é impenetráveis. Ela nos chamava de meninas, e claro, isso é muito comum, né? O Renan é homem, não passa por isso, mas quando alguém quer me diminuir ou quer me secundarizar, ele se chama de menina, se chama de linda. Oi, linda! Né? Então se chama de menina, professorinha, já aconteceu também, enfim, já vivemos de tudo nesse magistério de meu Deus. Ao meu lado, o Offligan também está calada, óbvio. Ela enfiou as mãos de luvas vermelhas dentro da mangas para escondê-la. Escondeu a mão, para ninguém nem ver, nem a mão. Né? Então, é esse o momento aqui desse encontro com os japoneses. E quando, Madu, a Brenda pergunta, ela pergunta por que japoneses? Renan, pró. Talibã é Amo pró. Afeganistão. Amo, Meirelles é paulista, Renan. O Talibã, Mirella, ele tem uma história bem antiga, tá? Ele vem ali desde a invasão da União Soviética em 79, tá? E ele foi formado a partir de um grupo até financiado na época pelos Estados Unidos. Porque lembre que qual era a estrutura, qual era a organização da Guerra Fria. Os dois países, né, no caso as duas potências, Estados Unidos e União Soviética, brigavam entre si. Só que você tinha um acordo, você tinha uma regra que era muito bem clara. Se uma tropa estava em campo, o outro país ele tinha que estar de maneira indireta. Exemplo, o mais clássico de todos, Vietnã. Enquanto que os Estados Unidos ele foi lutar na guerra do Vietnã, a União Soviética ela sustentava, ela financiava um grupo de vietnamitas, os chamados Vietcongs.
tá? E na guerra do Afeganistão foi o contrário. O Afeganistão, se você der uma olhada no mapa ali da região da Ásia Central, ele tem um posicionamento estratégico muito grande, tá? Até trazendo para vocês aí uma leitura atual da geopolítica. O país que hoje reconhece o Talibã, que faz contratos, que conversa com o Talibã de uma maneira direta e constante, é a China, tá? Mas por que a China faz isso? Ah, Renan, porque a China ela gosta, ela depende, ela financia governos rigorosos, governos ali totalitários, governos repressores? Não. A China simplesmente é um país que faz de tudo para que tenha o seu avanço econômico. Então, ela fala com quem tiver que falar, desde que o seu objetivo seja o crescimento econômico. E olhando para o mapa do Afeganistão, o Afeganistão é uma peça-chave no território da Ásia para que você avance em direção à Europa. Tá? Então, é um território até então muito difícil de você ocupar, de você dominar, porque você estaria encravado em montanhas, e é um dos motivos até que não sei se também vocês já devem ter ouvido em aula essa informação, o Afeganistão ele é conhecido como cemitério dos grandes impérios. Tá? O Afeganistão ele sempre foi um país que conseguiu resistir aos seus grandes dominadores. No século XVIII, século XIX, perdão, consegue resistir aos ingleses. No século XX, consegue resistir aos soviéticos. E na transição do século XX e agora para o século XXI, consegue resistir ao imperialismo americano. Tá? Então, o Afeganistão ele é uma peça-chave. Tá? E quem os Estados Unidos apoiou contra os soviéticos na época, de 79 a 89, né, que foi ali a guerra do Afeganistão, foi um grupo conhecido como Mujahidins. Tá? Novamente aí, repertório, eu acho que vocês nem devem conhecer esses filmes, né, Paulo? A gente entrega a idade nesse momento. Rambo 3, né, é um filme horroroso, né, eu acho que dentro do que a gente tem hoje de cinema, um filme horroroso, assim, violento, né, tiro para tudo quanto é lado, aquele negócio todo, mas você vê aquela ideia, né, de um super soldado americano, aquele cara ali que é extremamente operacional, e ele luta ao lado dos mujahidins. E aí você vê na estética do filme toda uma situação assim muito de tipo assim, pô, nós somos guerreiros orientados pela fé, porque o cenário é pessoas correndo em cima de cavalos com fuzis atravessados nas costas, indo enfrentar helicóptero e tanque de guerra. Né? Então, assim, você vê uma disparidade muito grande de como que a guerra era conduzida. Né? Então, Estados Unidos apoia os mujahidins na época, logo quando a União Soviética abandona o país. Estados Unidos vai intervir quando esse grupo ali, para o final dos anos 90, para a virada dos anos 2000, viram o Talibã, por conta do seguinte ponto. O Talibã, para conseguir dinheiro, para conseguir se organizar, até então, para se manter no poder, ele começou a alugar as bases soviéticas, tá? As bases que os soviéticos deixaram no período da ocupação, para células terroristas. Tá? E que célula terrorista foi lá alugar uma dessas bases militares? A Al-Qaeda. Tá? Sei que vocês são bem novinhos, eu acho que atentado terrorista de 2011, a maioria de vocês veem as fotos em apostila, em livros, ou alguns fragmentos aí de algumas reportagens ou vídeos que apareçam para vocês, mas o atentado terrorista para a gente, né, Paula? A gente tinha, tu tinha o quê? Eu tinha 11 anos na época. Tinha 11 anos, eu lembro Eu muito bem. também, você não tem minha idade? 333, né? Eu sei de 91 também. Então, assim, eu lembro muito bem do dia e depois das cenas que apareciam pra gente, né? Osama Bin Laden sempre ali numa caverna, né? Num vídeo ali muito bem amador, naquela filmagem ali naquele MP4, né? Que era o arquivo de vídeo da época, assim, uma filmagem muito ruim. E o Talibã, ele conseguiu essa atuação. E é um dos motivos que em 2001, né? Mesmo posterior ao ataque terrorista, os Estados Unidos ele invade o território afegão. E ali para o final de 21, né, que é o momento que os Estados Unidos ele resolve sair do Afeganistão depois de 20 anos de tentativa
de domínio afegão. Né? Então, os Estados Unidos saem, e é aquilo que a gente brinca na geopolítica. A geopolítica ela não deixa lacuna, ela não deixa vácuo. Tá? A partir do momento que uma potência sai, a outra ela entra diretamente. E, repito a minha fala anterior, o primeiro país a reconhecer a ascensão do Talibã foi a China. Então, gente, só para a gente concluir, né? Aqui a gente tem 2 links, um link de uma dissertação, uma pessoa que pesquisou o conto da Aya, e ela fala muito da questão da teocracia que o Renan mencionou hoje para vocês. E a outra é uma entrevista da Margaret Atwood. É muito importante vocês conhecerem o que essa autora pensa. Tudo que a gente falou aqui, essa autora diz que ela não inventou nada para esse livro, para ela fazer esse livro. Ela diz que apenas mencionou fatos que, infelizmente, já haviam acontecido ao redor do mundo, não necessariamente no Canadá, que é da onde ela é. Então, isso é muito importante para vocês saberem que as referências históricas... Pode não ser uma história real, mas as referências são reais. Fala, Renan. Só lembrando, voltando lá naquele mapa, quando ela pega aquelas áreas invalidadas pela radiação, a gente não pode esquecer do acidente de Chernobyl. Sim. Né? Que tem muito aí essa percepção do que é o estrago, né? De você ter ali um impacto ambiental ali de vazamento de material atômico, né? De material radioativo. Tá? Então, isso vai muito no pensamento da época. A preocupação ambiental também, você pode pegar aí as conferências mundiais do meio ambiente. Então, você tinha já nos anos 70 a Conferência de Estocolmo, mudando o pensamento do mundo de uma lógica desenvolvimentista para uma maneira mais sustentável. Tá? Então, isso tudo que ela traz no livro, ela perpassa o momento que ela estava vivendo na época, tá, pessoal? Então, fortalecendo o que a Polly está dizendo para vocês, tudo isso que ela coloca no enredo era a sociedade que ela vivenciava na época, tá? Então, apesar de não ser o tema da nossa aula, é um tema que eu tenho achado muito caro e eu acho muito que apareça domingo. O tema é resistência, é um tema bem importante, já foi tema de PUC, já apareceu em outros vestibulares, e por estar vivendo isso essa semana, tá na minha cabeça, né? Então, a gente tem aqui Democracia em Vertigem. Para quem nunca ouviu falar, é um documentário político, então, sim, ele vai falar de política, sobretudo dessa polarização que a gente sofreu no Brasil nos últimos anos, né? E, obviamente, vai aparecer a dicotomia Lula-Bolsonaro, né? A gente não tem como fugir disso no nosso país hoje. É um recorte muito, muito clássico, porque ele é 10 anos, exatamente 10 anos. Ele pega ali a sociedade de 13, né? Esse documentário, se eu não me engano, ele é lançado em 20... Ele é lançado em 19. Tá aqui aberto. 19. Uhum. Mundialmente em 19. Então, é um documentário da Netflix, né, da Petra Costa. É bacana vocês assistirem, para de repente mencionar. Tem Marighella, não sei se o Renan assistiu, com o seu Jorge, bem legal de vocês verem para falar de resistência. Tem o filme que você fala... Aqui. Isso, tem um filme que você fala... Poliana, quero me distrair, quero ficar relaxado para a prova, mas vou no cinema. Vai assistir esse ainda. Filme é um ensinamento social. Então, assim, você vai estar muito atualizado. Imagina, você coloca isso na sua redação, né? Assim, está acontecendo agora, né? Ao vivo e a cores. Além disso tudo, né? A gente falou Democracia em Vertigem, Marighella, a gente falou do Ainda Estou Aqui. O que eu acho? Vale muito a pena, por uma coincidência do destino, abrir, nem que seja Globo.com, foi o que eu abri aqui, para você tentar ver o que está acontecendo agora no Brasil, né? Então, agora no Brasil, a gente está vivendo isso aqui, ó. A Polícia Federal, ela está fazendo o quê? Um inquérito do golpe. Lembra o que eu falei no início da aula? O golpe orquestrado é uma palavra muito cara. Só para poder contextualizar, pessoal, houve hoje quebra de sigilo, tá, de todos os crimes cometidos no dia 8 de janeiro. Então, quebra de sigilo significa que as informações estão para o público geral. Quem quiser saber, é só você ir olhar os processos. Seja, exatamente, por isso eu fiz questão de abrir a Globo.com para vocês verem que, assim, está acontecendo hoje, está acontecendo desde manhã, mas eu estava em sala de aula, então confesso que eu só vi pouco agora, antes da aula, né? Então, tanques, fuga para os Estados Unidos, vejo que a PF revela no inquérito do golpe. É esse o nome que a grande mídia, a mídia da massa,
Ah, Poliana, não gosta da Globo. Vai olhar em outro lugar, Folha de São Paulo, né? Provavelmente todos eles Você estão vai ver usando que o o nome se mesmo nome. repete. Todos eles estão chamando de E, golpe, e, porque, lembra, é importante dar rapidinho, nome ao que realmente aconteceu. e rapidinho, Paulo, eu acho que também, assim, definitivamente a gente tem a democracia ela é tão saudável que você pode literalmente falar, né, o que você tem, lógico, que com devido bom senso, né, pessoal? A gente tem que ter um comportamento em si e consciência do que a gente propaga, mas você tem que lembrar também a prova que você está indo fazer, né, o posicionamento da UERJ. A UERJ, se vocês não sabem, ela já foi uma comunidade, ela já teve o seu projeto como a estrutura de um hospital, então essa universidade ela carrega muita história dentro do Rio de Janeiro. Então ela sempre teve, isso é sempre algo que você vê no EQ, que você vê, não sei se alguém aqui, até me apropriando da oportunidade, não sei se algum de vocês aqui vai fazer prova de geografia específica, mas a questão número 10 de geografia sempre é um tema de atualidade, é um tema crítico, tá? Então, a UERJ é uma prova crítica. E você gostando ou não, Renan, de que ponto é essa crítica? Crítica sempre tendendo à esquerda, tá? Então, assim, a prova da UERJ, ela tem esse comportamento, tá? Então, assim, gostando ou não, você tem que ter uma leitura, uma visão da banca que você está indo fazer. Hillary contribuiu aí no chat falando que a de história é assim também. História também. Sim, sim. A prova de humanas da UERJ, ela tem esse posicionamento. É porque de E você português vê que ela é sobre o livro, né? Sim, sim. Mas ela pode trazer interpretações, né? Isso não Claro. impede. Dependendo do livro, o livro, por exemplo, é Caim agora, né? Então, já é um livro bem simbólico. E também fala de religião, como Conto da Aia. Então, Eu eu acho acho que que... até se for um caso não só de Brasil, Poli, um site que eu gosto muito também para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo, a BBC Brasil. E a BBC Brasil, ela coloca de uma maneira muito didática, vê se você consegue entrar aí no site, você claro. vê que ela tem uma aba, BBC Brasil. que ela coloca ali todos os acontecimentos do Estado. Cadê? Não, é BBC, filho, BBC, Ah, BBC, tá. B, Já B de falou. Que bola, BBC B de é bola. essa? BBC. BBC Brasil. BBC. Olha lá aí. BBC Português. Olha aí, BBC News Brasil, né? Isso, aí você tem tudo, ó. Tem a abinha Notícias, Brasil, Internacional, Economia. Aí se você clica em Brasil, você tem depois uma abazinha no canto que você vê todas as principais notícias. Então, assim, gente, a parte do que eu e Renan a gente pensa, e é isso que está acontecendo hoje, ao vivo, a cores, e isso pode aparecer na sua redação. Eu, como professora de redação, imagina, aconteceu hoje, você cita domingo, eu ia falar, que coisa, né? Assim, a pessoa teve um time muito bom. Então, acho muito que vocês podem se apropriar dessas informações, né? Vocês podem fazer essa comparação para o UERJ. A parte mais cara é a comparação entre o livro e o que está acontecendo agora. Então, você vê, o livro foi escrito em 85, a gente está em 2024, né? Ninguém está dizendo que a gente passou por um golpe necessariamente religioso, não é isso, Renan? Ninguém está falando isso, tá? Mas vocês sabem já que tem religião por trás da política brasileira. A gente falou disso na aula com o Vilguin, você pode ir lá assistir. Até fortalecendo a ideia a estrutura, né? O tripé da política brasileira, ela tem uma herança muito conservadora, né? A gente pode fazer uma leitura do atual Congresso, né? Poli caiu? Não, tô aqui. A bateria do meu, Tá, ficou do meu escuro. iPad aqui morreu. Mas a ideia que eu quero concluir é que assim, você vê o Congresso brasileiro muito numa tríade, né? Num tripé. Bancada da bala, né? Que a gente resume como militares, delegados, a galera que fez parte ou tem ainda ligação com alguma força de polícia, algo do tipo, né? Você tem o agronegócio, a bancada ruralista, que é muito forte, está na representação política no Brasil desde que a gente é Brasil, desde que a gente é colônia. E você tem agora um pilar também que é muito forte, que é a bancada evangélica.
né? O movimento neopentecostal no Brasil, hoje ele é muito forte, né? Então, assim, essa estrutura da política brasileira, ela tem nuances que trazem para a gente esse entendimento do que o livro aborda. E assim, pessoal, isso a gente está falando de Brasil, tá? Óbvio que a gente tem um olhar mais significativo para o Brasil, uma preocupação maior, mas esse cenário, ele é mundial, tá? A gente pode pegar aqui esse crescimento desse neoconservadorismo. Vocês observem, até olhando para o que foram os regimes totalitários, sempre você tem esse conservadorismo surgindo após crises econômicas. Tá? O totalitarismo é pós-29, esse neoconservadorismo do mundo é pós-crise de 2008. Tá? Então, a gente tem esse... E, na verdade, não só a crise de 2008. Né? A crise de 2008 ela foi a primeira paulada, e depois a crise sanitária da Covid foi o que basicamente degringola tudo. A raspa do tacho. É a raspa do tacho, isso aí. Gente, é isso. A gente espera que tenha ajudado. Eu ainda tenho mais uma aula quinta-feira, então quem quiser vir assistir, vai ser a última, tenho fé, tá? Então, Renan, muito obrigada. Vai assistir seu futebol, vai ser feliz. Mais uma vez. Obrigada, Yasmin. Beijo, Obrigado, gente. Yasmin, valeu. Galera, boa prova. Aula valeu. aberta, né, Júlia? Aula aberta, quinta-feira. Valeu, gente. Boa noite, beijo, Marininha. Tchauzinho. Boa noite aí.